Olá, professores, tudo bem? Já estou sentindo falta de vocês, das aulinhas que a gente tinha. Eu estou fazendo esse vídeo para gravar brevemente a apresentação referente ao trabalho que eu produzi da revisão de literatura, o trabalho final. Então, eu vou apresentar de forma bem sucinta. Espero que o trabalho tenha ficado bom, que tenha atingido o objetivo que vocês proporam, e também me coloco à disposição se tiver melhorias, tudo, até porque eu gostei muito do texto que eu escrevi, então eu pretendo sim trabalhar com divulgação desses dados futuramente, publicação, então toda a sugestão é muito bem-vinda, tá? Então a minha revisão, o tema dela foi metacognição e sua aplicabilidade na simulação realística em saúde, né? Então, ela foi desenvolvida para o trabalho final aqui da nossa disciplina, que é desenvolvimento de projeto de pesquisa 1, iniciada por vocês, Dr. Luiz Rezende e doutora Thais Gianella. Então, vou apresentar para vocês, eu sou a Thais Lazarotto Roberto Cordeiro. Então, na introdução, eu trouxe algumas coisas que trouxeram o meu questionamento, né, sobre esse tema. Então, eu começo por uma discussão, né, do início da aplicação das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né, que vem, então, tentando quebrar um tabu da medicina, a metodologia tradicional de ensino, e essa metodologia, ela traz vários métodos que podem ser aplicados com o objetivo de envolver mais o aluno, trazer uma prática com que ele se sinta motivado dentro, né, das atividades e com que ele possa, então, criar uma aprendizagem mais significativa. Dentre essas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, uma das que surge é o uso de simulação realística. Ela já era muito presente em outras áreas, como aviação, engenharia, e ela começa a ser aplicada na saúde, inicialmente por causa da publicação, né, do Errar é Humano, que foi publicado um estudo que mostrou o número exorbitante de erros dentro das instituições em saúde. Então, as organizações começaram a se preocupar com isso, inicialmente também por causa de uma preocupação não só com o paciente, mas também com o custo que isso gerava para o serviço. Então, se começou-se a difundir, né, práticas de segurança do paciente, e dentre elas o uso de simulação realística, para o treinamento, então, de acadêmicos da área de saúde e para os residentes. Dentro do contexto de simulação realística, é possível a gente despertar algumas coisas e melhorar o ensino do aluno, tá? Então, há vários estudos que foram publicados que ressaltam o quão eficaz tem sido o uso de simulação realística para a criação da autonomia do sujeito dentro dos serviços. E foi se criado, então, toda uma estrutura dentro das universidades para aplicar esse método. E toda essa estrutura, ela depende não só do local, do docente bem treinado, mas ele também depende do aluno engajado, estar ali dentro, conhecer o objetivo de aprendizagem e, além disso, dentro desse cenário, o conhecimento dele pode ser potencializado utilizando da, né, metacognição, que vai consistir, então, no aluno que aprende a aprender, a gente diz. Então, ele conhece como ele aprende, cria seus caminhos, né, para o melhor aprendizado, e esse aluno, dentro, seja da simulação realística ou de outra metodologia ativa, ele vai identificar os erros, os acertos e vai conseguir melhorar seu desempenho frente ao uso dessa metacognição. Então, com base, né, nessa contextualização, que eu já acho que eu tô me delongando demais, surgiu a minha questão norteadora, que foi como a metacognição tem sido explorada pelos estudos nacionais e internacionais de simulação realística em saúde. Então, como que dentro da simulação realística, né, alguém está falando sobre metacognição dentro de simulação realística? É isso que eu queria entender.
O objetivo, então, foi identificar e analisar, pela revisão de literatura, os estudos nacionais e internacionais. Nos internacionais entraram os de língua inglesa, espanhola e francesa, e a relação e exploração do conceito de metacognição dentro das pesquisas em simulação realística em saúde. A metodologia foi, então, uma revisão de literatura de caráter qualitativo, e eu usei para a busca dos meus artigos o portal CAPES, periódicos. Aqui eu coloquei as equações de pesquisas e os operadores booleanos que eu utilizei. Então, eu cruzei sempre metacognição com simulação, treinamento por simulação, exercício de simulação, simulação de paciente e treinamento com simulação de alta fidelidade. Todos eles foram, então, cruzados no idioma português, inglês, espanhol e francês. Os critérios de inclusão foram os artigos completos, publicados em revistas científicas, revisados por pares, na linguagem inglesa, francesa, espanhola ou portuguesa, publicados em qualquer ano, encontrados na busca realizada com os descritores conforme descrito anteriormente. E foram excluídos artigos incompletos, teses, dissertações, editoriais ou capítulos de livros, ou outras publicações que não entravam, né, no quesito das línguas que a gente fez a leitura. Os resultados iniciais, então, inicialmente, na primeira busca, eu encontrei 143 artigos, que desses 143 artigos, após a leitura do título e o resumo, foram selecionados 36, sendo que 4 deles eram duplicados. Então, eu tinha um N de 32. Esses 32 foram lidos na íntegra e foram, por fim, selecionados 19 artigos que atingiam aquilo que a gente queria entender. Aqui eu coloquei uma tabela, né, que está bem detalhada no meu trabalho, de quais os operadores booleanos, os descritores e quais os artigos encontrados, assim como os autores, a revista publicada e o ano de publicação. Dentre esses resultados, então, eu categorizei eles por 3 categorias que foram identificadas na literatura. Inicialmente me chamou muito a atenção o fato de pouca produção nacional, foi localizado apenas um artigo em português, um artigo em espanhol, nenhum na língua francesa e os demais todos na língua inglesa. Então, é um conceito que ainda tem muito a ser trabalhado no nosso contexto nacional. Então, a primeira categoria que emergiu foi os conceitos do viés metacognitivo, discutidos e explorados em simulação realística. Então, essa categoria, ela objetivou entender como que os artigos e o que os artigos traziam sobre os conhecimentos metacognitivos, as habilidades metacognitivas, experiências metacognitivas presentes dentro da simulação realística. A segunda categoria foi as teorias e os processos cognitivos descritos e seus elos à simulação realística. Então, foi artigos que trouxeram algum tipo de teoria que visava, então, a diminuição, por exemplo, da carga cognitiva do aluno, a estrutura, a construção dos cenários e outros processos cognitivos também muito discutidos nos artigos, como a autorregulação, né, que vai consistir, então, numa ferramenta para se atingir a metacognição. E a terceira categoria foi debriefing como o instrumento metacognitivo. Então, dentro da simulação, após a prática simulada, é sempre feito um debriefing, que tem o objetivo de passar um feedback ao indivíduo, mas mais que um feedback pontual ou somativo, ele tem o objetivo de discutir e entender quais foram as decisões e atitudes dentro do cenário de prática simulada. Então, esse momento, ele é visto pela literatura como o momento onde ele mais vai acontecer e com mais potencialidade da metacognição acontecer, porque o aluno começa a entender por que ele decidiu por tal conduta, por que ele decidiu por solicitar tal exame, por que ele decidiu não fazer tal procedimento, e a partir disso, ele consegue
começar a construir, então, mapas mentais, para que ele consiga melhorar o seu desenvolvimento clínico prático posteriormente. Dentro dessa categoria, foi discutido muito sobre a modelagem dos cenários, respeitando sempre as experiências prévias dos alunos e o conhecimento que ele tinha. O uso do termo do feedback, que a gente encontra uma dificuldade de diferenciação entre debriefing e feedback, e o treinamento de equipes e times e como a simulação tem sido eficaz para esse público e como que em equipe, em time, você pode promover a avaliação entre pares, a autoavaliação, para que o aluno, então, desenvolva melhor a metacognição. A discussão também coloquei só alguns pontos bem breves aqui, mas eu acho que essa parte é bem importante. Então, quando se foca em discutir habilidades, conhecimentos e experiências metacognitivas, se promove a metacognição. Então, quando você se detém a discutir sobre esses temas, você promove a metacognição do indivíduo. Consequentemente, ele vai ter um pensamento mais crítico e futuramente ele vai ter um melhor desempenho. Cabe sempre ao aluno, né, assim como ao docente incentivá-lo, mas buscar se aprofundar a compreender sobre sua aprendizagem. Então, entender como ele aprende, de estar apto a reconhecer suas fragilidades e potencialidades e saber indicar o acionamento das habilidades, conhecimentos e experiências metacognitivas no momento ideal. Além disso, eu discuto alguns temas sobre o engajamento, a importância dele dentro do cenário clínico. Então, até coloquei essa fotinha, que dá para ver que a menina não parece muito engajada, então está naquele cenário. Então, adianta eu ter todo esse cenário, né, montado se eu não tenho engajamento? Talvez não. Há métodos para a gente, então, que o aluno use baixa carga cognitiva, que ele não se sinta tão estressado e tudo. A conceito como autorregulação, como ela se dá, como que eu posso melhorar, e o treinamento para o debriefing, né? Então, como que o debriefing ele é eficaz e como que eu posso usar de treinamento. E por fim, então, uma conclusão, né? Visando responder a minha questão norteadora e ao meu objetivo. Então, a metacognição ela é explorada dentro da simulação realística em saúde na discussão de como se dá a aplicação dos conhecimentos, habilidades e experiências metacognitivas nesse campo, propondo teorias e métodos que ajudem o aluno a atingi-la e colocando o momento do debriefing como potencial instrumento para a ativação da metacognição. Os estudos, então, exploram uma breve contextualização da metacognição, mostrando sua importância dentro dessa metodologia, porém eles não criam caminhos ou estratégias para que o docente haja como facilitador nesse papel, então essa é uma limitação do estudo, né? Além disso, uma das limitações é a pouca produção nacional, que eu relatei já no começo, para a gente verificar a aplicabilidade desse termo dentro do nosso contexto, dentro do nosso centro de simulação realística, que são muito diferentes dos que a gente tem na Europa e, né, norte-americanos. Basicamente, então foi isso. Aqui são as minhas referências. Agradeço muito, aguardo as contribuições de vocês. Obrigada.